ok? O tema da aula é transmissão das características hereditárias. Foi o tema solicitado por vocês, tá? Além disso, né, dentro desse tema, irei tratar também de alguns conceitos como o que são genes, cromossomos, DNA, a célula como unidade básica da vida, tá, responsável pela estrutura e funcionamento dos seres vivos. Ok? Antes de iniciar essa aula, gostaria de passar um resumo, né, de forma sucinta, antes de detalhar, né, o que seria a transmissão das características hereditárias. Tá? Basicamente, como o próprio nome diz, seria transmissão, né, transmitir as características hereditárias, okay, de um ser vivo para o outro. Tá? Quais características são essas? Cor do cabelo, cor dos olhos, altura, tá? Funcionamento dos órgãos, ou seja, todas essas características transmitidas de pais para filhos. Tá? Então, este é o tema da aula, tá? Transmissão das características hereditárias. Tá? Seria isso, basicamente. Em mais detalhe, antes de aprofundar no tema, gostaria de deixar uma pergunta no ar. Já pararam para pensar o que define um ser vivo? Ou seja, qual que é a diferença de um ser vivo para um ser inanimado, um ser inorgânico? O que me diferencia de uma rocha ou um pedaço de plástico? Tá? Bom, se vocês ainda não responderam, a resposta está na cara de vocês, está na tela. Tá? São as células. Tá? Isso é uma foto de células. Tá? Esses pontinhos aqui são núcleo de cada célula. Ok? Somente seres vivos possuem células. Por que eu estou falando isso? Porque é dentro dessas células, mais especificamente no núcleo dessas células, que estão armazenadas as características que serão transmitidas, tá, de pais para filhos. Ok? Então vamos seguir em frente, nos aprofundar. Basicamente, pessoal, eu preciso que vocês saibam que existem dois tipos de células. A célula eucarionte e a célula procarionte. Tá? Sendo que a célula procarionte é uma célula mais primitiva. Tá? Os primeiros seres vivos que habitavam o planeta Terra eram constituídos de células procariontes. Tá? Posteriormente surgiram as células eucariontes. São células mais especializadas, tá? Que constituem os organismos mais complexos. Ok? Atualmente, existem organismos dos dois tipos, tá? Tanto de células procariontes quanto organismos de células eucariontes. Basicamente, a diferença de um para o outro é que a célula procarionte possui seu núcleo disperso no interior da célula, enquanto a célula eucarionte possui um núcleo verdadeiro, tá? Que é aqueles pontinhos aqui, ó, da foto anterior. Tá? Nos aprofundando ainda mais, né, dentro da célula, mais especificamente no interior da célula, no núcleo da célula. Tá? Este é o núcleo da célula. Parece uma bola de golfe, né? Gostaria que vocês fizessem uma analogia, uma comparação do núcleo com um ovo de galinha, tá? Para que fique mais claro as informações que eu vou passar para vocês agora. Ok? Então, este núcleo celular é composto de quê? Basicamente da carioteca, né? Que atualmente convencionou se chamar de envoltório nuclear. Seria como se fosse a casca do ovo. Tá joia? É essa casca que separa o núcleo do restante, né? Do corpo da célula. Aí temos os poros nucleares, ok? Que são pequenos orifícios, né? Que estão presentes no envoltório nuclear que permitem a troca, né, de substâncias para o interior e exterior. Ok? No ovo de galinha também existem esses pequenos orifícios. São muito pequenos, assim como também são muito pequenos no envoltório nuclear. Né? Você vai pegar a casca de ovo de galinha, a gema,
a clara não vai vazar, são pequenos furos, mas há ali também trocas gasosas, né? Troca de substâncias, principalmente quando está no interior da galinha. Ok? E ainda no núcleo da célula temos o nucleolo, que produzem os ribossomos, que tem a função de sintetizar proteínas. E mais especificamente temos o quê? O objeto da nossa aula, a cromatina, o cromossomo, né? Que são aí as moléculas, né, de DNA, tá? Que são as estruturas presentes no interior da célula, responsável pelo armazenamento e transmissão das características, tá? Da receita para se criar um ser vivo. Ok? Basicamente é isso. Tá? Vou me aprofundar agora ainda mais, tá? Nos conceitos que foram solicitados na aula, tá? Que são cromossomos, DNA e gene. Tá? Vou pular essa parte de cromatina e heterocromatina. Preparei esse material, mas ele ficou um pouco extenso. E a intenção aqui é sintetizar, né, para ficar uma aula bem sucinta. Basicamente temos aí um cromossomo. Tá? Essa é a figura de um cromossomo. Na verdade, aqui temos um par de cromossomos. Né? Licença. Tá? O que é um cromossomo? É uma molécula de DNA. Tá, pessoal? Então aqui temos duas moléculas de DNA. Tá? Temos aqui um cromossomo e um outro cromossomo, tá? Formando um X. No meio está o centrômero, tá? Ele se encontra no núcleo da célula. Tá? E o que é o gene? O gene é um trecho do cromossomo. Ok? Então, o cromossomo é uma molécula de DNA. Tá? Aqui temos um par de cromossomos. E o gene é um trecho, tá? Do cromossomo. É um trecho específico para codificar uma determinada função. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, tá? A fibra do cabelo, e por aí vai. São centenas, milhares de genes que compõem, né, toda essa receita para construir o ser humano. Então você imagina que imagina que você é Deus, que você tem que escrever uma receita para criar um ser humano. Imagina que você vai fazer um bolo, você não vai seguir uma receita? Então Deus criou uma receita para se fazer um ser humano. Sendo que cada gene, tá, é uma parte da receita para fazer uma parte do ser humano. Tá? Cada parte minúscula, tá? Cor do olho, cor da pele, cor do cabelo. Cada detalhe foi pensado e está codificado num gene. Ok? Cromossomos homólogos. Por que são homólogos? Porque são iguais, tá? São pares de cromossomos. No caso, é um cromossomo do pai e um da mãe. Então, quando essas informações são transmitidas, é 50% do pai e 50% da mãe. Tá? É uma forma de combinar as informações, preservando informações de ambos os gametas, tá? Tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino. Eu vou explicar mais para frente como que é feita a transmissão. Tá? É preciso que vocês entendam onde está presente o DNA. Tá? Como eu já falei, no interior das células, né? Os cromossomos, genes, DNA. Aqui temos a figura de um gene. Tá? Basicamente, a definição do gene é uma sequência de DNA cromossômico que é necessária para a produção de um produto funcional, seja um polipeptídeo ou uma molécula funcional de RNA. Tá? Conforme eu falei para vocês, é um trecho do gene responsável por codificar determinada informação que vai compor o corpo de um ser vivo. Tá? Uma informação popular, né? Tecnicamente, podem considerar esse texto. Tá? E aí, todos os cromossomos juntos, né? São 23 pares, tá? Cada par composto por um gameta masculino e outro feminino. Tá? E juntos temos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Tá? 50% da mãe, 50% do pai.
Todos eles juntos formam um cariótipo, que seria o quê? A receita do bolo. Tá? Esses 23 pares de cromossomos. Tá. Então temos aí o núcleo celular. Tá? Já falei para vocês, né? Acho que não vou ficar repetindo, porque, como eu já disse, a intenção da aula é ser sucinto. Desculpa. Todas as células somativas, né, que são as células que compõem o nosso corpo, são células diploides, ou seja, compostas por 2 cromossomos, tá? Ou seja, um par de cromossomo. Como falei, um par herdado do pai, aliás, uma unidade herdada do pai e uma unidade herdada da mãe. Então, são células haploides. Tá? O gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino, o óvulo. Tá? Quando os dois se juntam, né, temos aí o zigoto, que é a primeira unidade do ser vivo. Ok? Genoma. A transmissão dos genes do pai e da mãe acontece através dos gametas, óvulo e espermatozoide, né? Ou seja, respectivamente, gameta feminino e gameta masculino. O genoma é a sequência completa do DNA de um organismo, ou seja, o conjunto de todos os genes de um ser vivo. Tá? Como curiosidade, pessoal, o genoma humano apresenta 3 bilhões de pares de bases, que são bases nitrogenadas, tá? Que representam 100 mil genes. Tá? Então, conforme eu disse para vocês, essa é uma receita bem detalhada, tá? Onde cada traço do nosso corpo ele é projetado, né, previamente através das informações fornecidas pelo gameta feminino e masculino, tá? Provenientes da mãe e do pai. Tá? Formando assim o genótipo e o fenótipo. Né? O que seria isso? O genótipo seria os genes, tá? Ou seja, toda a sequência genética, né, que compõe o ser vivo, que está expresso através do cariótipo. Tá? E o fenótipo é a parte visível, é a expressão do genótipo. Por exemplo, eu tenho lá uma sequência de genes dizendo que eu vou ser branco, cabelo liso. Tá? Essa é a sequência que está presente dentro do núcleo da célula. O que seria o fenótipo? É a expressão desse genótipo sob a influência do ambiente. Tá? Então, cá estou eu, cabelo liso, branco, tá? Mas poderia estar um pouco mais moreno. Por quê? Porque tem influência do meio ambiente. Tá? Como eu não peguei sol, tá? A gente está vindo do inverno, e como está muito verão, não estou pegando sol, estou bem branco. Né? Então o ambiente aqui, no meu caso, não está fazendo muita diferença. Qual a função do DNA e do cromossomo, então, pessoal? Vou resumir essa aula. Tá? Armazenar, tá, as informações, as características de cada indivíduo. Tá? A receita do ser humano, para criar um ser humano. Armazenar e também transmitir. Tá? De pai para filho. E fica nisso. Tá? Agradeço a atenção de vocês.